Boa tarde, sou a Zezé, diretora da Narcisa Malha, mais uma vez com vocês agora aqui, iniciando essa live, que vai trazer para discussão um tema antigo, atual, extenso, desafiador, e que nós não temos o objetivo de esgotá-lo, e sim refletir sobre ele, e que nesse momento seja um momento de bastante reflexão e de aprendizado para todos nós. E que a gente possa questionar nossas formas de pensar, nossas práticas diárias e crescer com essa reflexão que faremos juntos. Eu vou ler 2 poemas da literatura africana. Um é do Hélio de Assis, poeta, compositor, foi animador cultural da cidade do Rio de Janeiro, ativista do movimento negro, integrante do coletivo Negrícia e Arte de Crioulo. E o nome do poema é De que cor será sentir? Afinal, de que cor será sentir? Será que o amor tem uma cor? Será vermelho o ódio? Será branca a paz? Sendo negra a morte, de que cor será a vida? Sendo negra a fome, qual a cor da fartura? Sendo negra a realidade, qual a cor da ilusão? Sendo negra a cor que tinge presídios, hospícios, qual a cor da opressão? E o outro poema é de um poeta também negro, também carioca, formado em administração de empresas, que também participou de movimentos de combate ao racismo e do coletivo Negrícia, Poesia e Arte de Crioulo. É o Elesemog. O nome do poema é Ponto Histórico. Elesemog é um pseudônimo de Luiz Carlos Gomes. Então, ponto histórico. Não é que eu seja racista, mas existem certas coisas que só os negros entendem. Existe um tipo de amor que só os negros possuem. Existe uma marca no peito que só nos negros se vê. Existe um sol cansativo que só os negros resistem. Não é que eu seja racista, mas existe uma história que só os negros sabem contar e que poucos podem entender. E eu quero ser uma dessas pessoas que venha a entender e que num futuro mais e mais pessoas possam entender, mais e mais pessoas possam se aproximar dessa temática, estudar, e que nós continuemos refletindo e estudando sobre esse assunto que é tão importante. A partir de agora, nós vamos ficar com as professoras da escola, com a professora Fabiana, que é professora de ciências, coordenadora da escola e será a mediadora da live, com as professoras de história, Yara, Patrícia e Cristine, com a professora de educação física, Andréia, com a professora de artes cênicas, Rosa, e com a professora de língua portuguesa, Simone. Então, que todos nós aproveitemos bastante esse momento e que consigamos refletir sobre as nossas práticas diárias e crescer um pouquinho nesse momento. Então, Fabi, oi, crianças, oi para todos os senhores responsáveis, meus colegas.
Vocês todos sabem da minha grande dificuldade com a matemática, né? Mas a matemática hoje, os dados estatísticos, os cálculos, eles vão mostrar para a gente um retrato da sociedade brasileira. E esse retrato não será feito com imagens, mas será feito com números. E os historiadores, os cientistas sociais, eles pegam esses números e eles juntam a outras informações e aí, então, eles explicam a sociedade e a sua organização. Então, gente, eu começo lembrando que a partir de 1530, quando os portugueses resolveram ocupar as nossas terras, começaram a chegar os primeiros africanos ao Brasil. Eles não eram escravos na África, eles vieram para cá para serem escravizados. São números absurdos. Entre 4,8 e 5,5 milhões de africanos chegaram ao Brasil a partir dessa data. O Brasil foi a região americana que mais recebeu africanos para serem escravizados. Desse número, estima-se que entre 300 e 600 mil tenham morrido na travessia no mar. Tá? E a escravidão, gente, foi a principal força de trabalho no nosso país e durou exatamente 358 anos, de 1530 até 1888. E a gente tem, até os dias de hoje, apenas 132 anos de abolição. Tá? A primeira contagem oficial de negros, gente, aconteceu por ordem de Dom Pedro II, em 1872, portanto, 342 anos depois da chegada do primeiro africano ao Brasil. Só nesse ano se começou a contagem de negros. Aí, gente, vamos a alguns dados sobre a nossa sociedade. O estado da Bahia é o que tem maior população negra. 17% da população baiana é negra. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro, com 12,1%. Não é à toa, essas duas cidades foram as duas primeiras capitais do Brasil. Né? A taxa de homicídios entre negros de 15 a 29 anos é de 98,5%, enquanto a de brancos é de 34%. O feminicídio entre as mulheres negras é de 61,62%, entre as brancas, 38,38%. Entre os brasileiros mais ricos, os negros representam 27,7%. Entre os brasileiros mais pobres, os negros são 75,2%. 44% da população negra vive em casas onde falta pelo menos um serviço de saneamento básico, ou seja, água ou esgoto. O desemprego é maior entre os negros, a maioria dos trabalhadores informais é composta por negros, os negros recebem menos que os brancos pela mesma tarefa. O número de negros diminui nos cargos mais importantes das empresas, eles chegam até o nível da gerência, mas dificilmente ascendem até os cargos executivos. Vamos ver entre os políticos, gente, olha só. A representatividade dos negros na política. 24,4% de negros são deputados federais, 28,9% deputados estaduais e 42,1% são vereadores. Não tivemos nunca nenhum negro no executivo, né? Nenhum presidente ainda. 1,02% dos juízes brasileiros são negros. 83,67% são brancos. A população carcerária brasileira, entre os negros, é de 61,6%. A de brancos, 34,38%. Agora, olha só, gente, já que nós estamos numa escola, vamos falar sobre educação. Em 2018, 912 milhões de alunos abandonaram o ensino básico, ou seja, o ensino fundamental, que é o que vocês estão cursando conosco, ou o ensino médio. Desses 912 mil, desculpem, 453 mil eram jovens negros. Em 2018, também, 2,6, aí sim, milhões de alunos ficaram reprovados no ensino básico, ou no fundamental ou no médio. Desse número, 48,41% eram negros.
Agora, olha só, gente. Em 2006, esse foi o dado mais recente que eu encontrei, portanto, já bem defasado, né? 1/3 dos alunos das escolas particulares se diziam negros. Então, gente, 1/3. Se eu pegar essa caneta aqui e dividir em 3 partes, só esse pedacinho aqui se identificava como negro, tá? Nas escolas particulares, ao ponto que no ensino básico, no ensino fundamental e médio, nas escolas públicas, esse número chega a mais da metade, 56,4%. Então, pegando novamente o exemplo da caneta, aqui, nas escolas particulares, a gente tem esse pedacinho aqui se identificando como negro, e nas escolas públicas, toda essa parte aqui da caneta seriam os alunos que se apresentam como negros, né, se reconhecem. Os professores, vamos ver a representatividade dos negros entre os professores no ensino básico, tá? Volto a dizer, fundamental e médio. 60,52% dos professores são negros. E dessa porcentagem, gente, a maioria é de mulheres negras, tá? O Nordeste é a região com maior representatividade de professores negros e negras, 77,7%. Para vocês terem uma ideia, no Sudeste, que é a nossa região, esse número cai para 32%. Tá? E na saúde, gente, quantos médicos, qual é a porcentagem de médicos negros? Menos de 18%. Os médicos que estão se formando hoje, 0,9% deles apenas são negros. A enfermagem, olha só, gente, a gente tem muito mais contato com o enfermeiro quando a gente está doente do que propriamente com o médico, tá? A enfermagem representa metade dos profissionais da saúde, 50% de todos os profissionais da saúde, fisioterapeuta, nutricionista, médico, 50% deles é formado por profissionais da enfermagem, dos enfermeiros até os auxiliares de enfermagem. Desse total, 53% é formado por negros. E a maioria desses 53% é de mulheres. 46,5% dessa metade trabalha na rede pública, né? Federal, municipal ou estadual. E a maior parte delas e deles, né, relatam já terem sofrido alguma forma de discriminação, seja por etnia ou por gênero, tá? Vocês sabiam que o coronavírus é mais letal entre a população negra? 1 em cada 3 mortos é negro. E olha só, gente, essa contagem começou a ser feita recentemente por pressão do movimento negro, porque não estava sendo contabilizado, tá bom? Isso aí representa o total de 32,8% dos mortos. 67% dos pacientes que dependem somente do SUS são negros. E a maior parte deles tem outras doenças como diabetes, hipertensão, entre outras. Falando rapidinho sobre a TV, para não entrar na fala da professora Rosa, há exatos 16 anos, em 2004, a Thaís Araújo, todos vocês conhecem a Thaís, casada com Lázaro, né? Ela foi a primeira protagonista negra numa novela, se não me engano, era uma novela das 7, chamada Da Cor do Pecado. Olha que nome, né, para uma protagonista negra, Da Cor do Pecado. A própria Thaís, 24 anos antes, lá em 1996, ela havia feito na antiga Rede Manchete a Chica da Silva, um personagem totalmente sensualizado, quando a verdadeira história da Chica é bem diferente do que foi mostrado ali. De 2004 para cá, gente, né, quando a Thaís apareceu na novela das 7, foram quase 150 novelas nas 3 principais emissoras, Globo, SBT e Record. Dessas 150, apenas 13 tinham atores e atrizes negras nos papéis principais. E vamos para a paixão nacional, que é o futebol, inclusive a minha. Os negros são maioria em campo, gente, mas quando a gente fala de dirigente e treinador, esse número cai para apenas 3%, tá? Os negros entraram no futebol brasileiro quando o esporte se tornou popular,
E eles entraram porque eles tinham a ginga do corpo, né? A ginga do samba, a ginga da capoeira. Então, eles entraram no futebol e começaram a fazer bastante sucesso. E olha só, gente, que coisa. O que aconteceu? Os negros que se tornavam famosos no futebol, eles começaram a querer ser menos negros. Então, eles começaram a esticar o cabelo, eles começaram a fazer plásticas. E tem um detalhe muito interessante, ou muito triste, melhor dizendo. Os negros eram aceitos no campo, quando marcavam gols para os seus times, mas jamais eram convidados para as festas nos salões nobres dos seus clubes, tá? E aí, gente, eu vou sugerir um livro para quem gosta de futebol. Esse livro está disponível na internet, do Mário Filho. Mário Filho é o nome do Maracanã, a gente conhece como Maracanã, mas o nome daquele estádio é Estádio Mário Filho. Ele era um jornalista esportivo e ele escreveu O Negro no Futebol Brasileiro. Bem interessante. E tem uma fala, gente, que me impressionou profundamente, já estou terminando a minha fala, de um jogador do Fluminense, meu time do coração. Fica aí o meu repúdio, né? Houve um acidente e esse jogador chamado Robson, que não era nenhum dos principais jogadores, era um trunfo que o técnico botava em campo eventualmente, tentando apaziguar a situação, disse a seguinte frase, inclusive em depoimento ao próprio Mário Filho: eu já fui preto e sei como é isso. Então, gente, eu espero que eu tenha, nessa fala muito rápida, com muitos dados, né, tentado mostrar a vocês um pouquinho da nossa sociedade, como ela é construída. Todos esses dados eu pesquisei, eu tenho todas as fontes, todas as datas, elas estão disponíveis, inclusive eu tenho muitos outros dados que eu não tinha condições de passar aqui para vocês em todo esse tempo, tá bom? É isso, Fabi. Obrigada, Cris. Gente, eu vou aproveitar para me desculpar pelos probleminhas técnicos que nós tivemos. Se eu entendi bem os comentários no chat, vocês não me ouviram, né? Responde aí, por favor, mas eu acho que vocês ouviram a Zezé. O meu problema foi com o meu fone. E aí, antes de prosseguir, eu só quero fazer uma observação do que vocês não ouviram, tá? Um pedacinho. O nosso bate-papo de hoje tem a única pretensão de fornecer a nossas crianças o conteúdo necessário para que formem a sua própria opinião diante das narrativas a que são expostos na mídia. Portanto, tanto a linguagem quanto o conteúdo são direcionados a alunos do ensino fundamental e seus responsáveis que se interessarem a compreender um pouco o racismo e o antirracismo, tá bom? Eu vou dar sequência com a professora Yara, fazendo uma perguntinha para ela. Professora, a libertação dos escravos ocorreu em 13 de maio de 1888, foi dia de festa e alegria. Mas, e a partir do dia 14, para onde foi esse povo todo após a abertura das senzalas? É interessante, né? A gente estava conversando antes. Primeiro, oi para todo mundo, boa tarde, que bom que tem um monte de gente aí. E uma das coisas que a gente estava conversando era para onde foram os escravos no dia seguinte à abolição, né? Que a gente fala muito do dia 13 de maio de 1888, foi um domingo, e que a lei foi assinada. Então, teve uma festa enorme, teve uma grande comoção social, teve passeata, teve festa durante 7 dias depois disso, e depois, né? A gente vai começar a bater um papinho sobre isso. A Lei Áurea foi o acontecimento mais importante da história do Brasil no século XIX. Nós fomos o último país a acabar com a escravidão. Só que a gente acabou com a escravidão e não se teve muito trabalho nem muita preocupação com o que se faria com os negros. Estava feio para o Brasil, entre aspas, ainda ter, sendo o império que era, do tamanho que era, com a dimensão que era, ainda ter o trabalho escravo quando ninguém mais tinha, principalmente se a gente pensar na América, né? Ninguém mais tinha. Nós fomos o último país a nos libertar disso. Então, vamos lá. A gente teve a libertação dos escravos, que se fala muito na questão da assinatura de uma lei,
Mas o que uma lei, de fato, representa no dia a dia das pessoas? Na assinatura da Lei Áurea, só se garantia a total liberdade dos escravos. E isso foi dado. Para que eles fossem reintegrados à sociedade, um monte de outras leis deveriam ter sido postas em prática. O projeto até existia, mas, na verdade, elas não se concretizaram. Por exemplo, a questão agrária. Existia uma intenção em alguns políticos e alguns participantes do processo político naquela época. A gente tinha, por exemplo, o José do Patrocínio, que defendia isso com muita força. Mas a questão agrária não foi feita, a reforma agrária não foi feita, e o negro, acostumado ao trabalho na lavoura, não tinha terra para produzir. Acontece, então, que no dia seguinte, quando os escravos foram libertos, eles ganharam um presente que a lei garantia. Eles ganharam uma cuia de farinha, um pedaço de carne seca e a gente diz um tablete de rapadura, né? E uma garrafinha de cachaça. Todo mundo tomou a cachaça, comeu o doce, comeu a farinha com a carne seca e, depois disso, tinha que se conseguir sobreviver. Muitos dos negros, principalmente os mais jovens, vão migrar para as cidades em busca de novas opções de trabalho. Nessa época, a ideia da escravidão estava associada ao que era antigo, ao que estava fixo no passado. E o Brasil precisava se tornar um país moderno. Por isso, a ideia da abolição. Só que esta questão da modernidade não incluía esses recém-libertos. Não incluía, de novo, por causa da questão agrária e, principalmente, por causa da escolarização. Não se deu aos ex-escravos a possibilidade de se letrar. Fazendo como Cris, nas minhas pesquisas, eu encontrei uma carta. Oi, voltei. Tirei meu som. Um grupo de escravos escreveu, em 1889, a Rui Barbosa, que os filhos deles estavam presos a uma escuridão, presos nas trevas da ignorância. E havia a necessidade de letrá-los através da instrução, para que eles fossem esclarecidos. Isto nos demonstra o quê? 2 anos após, praticamente 2 anos, né? Já estava quase 1890, isso já era finalzinho de 89, não, 1 ano depois, e a gente ainda tinha a proibição dos negros de participar da sociedade. Os negros não podiam ir à escola, os negros continuaram sem direitos políticos, e o modelo de sociedade que se implementou no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, foi o modelo europeu. As roupas eram europeias, os modos eram europeus, a forma do trato era completamente europeu, totalmente separado. Os negros, eles tinham a liberdade e nada mais. Com isso, a gente tem o processo de favelização das cidades. A primeira favela que se tem notícia do Rio de Janeiro próximo ao centro, próximo aos arredores do centro, o Morro da Providência. Porque, como eles não tinham condição de morar nas habitações mais baixas da cidade, eles subiram o morro na esperança que a providência divina os auxiliasse, uma vez que a lei não garantiu. Por isso o nome Morro da Providência. E, com isso, também cresce a marginalização dos negros. A gente tem, isso vai durar até 1960, se não me falha a memória, ainda existia o crime de vadiagem no Código Penal brasileiro. Acho que ele só foi abolido bem próximo da ditadura, não me lembro exatamente. Mas o crime de vadiagem era um crime mais de negro do que qualquer outra pessoa. Porque se eram eles, os pobres, que ficavam nas ruas à procura dos seus trabalhos e muitas das vezes tinham que trabalhar em ofícios
de quebra-galho, digamos assim. Eles vendiam doce na rua, eles trabalhavam como caixeiros viajantes. Caixeiro viajante é o que hoje a gente chama de camelô, aquele camelôzinho que abre a sua malinha na rua, não tem nem barraquinha. Ele joga um paninho no chão e vende ali os seus produtos, né? Era esse o ofício que foi delegado aos poucos escravos que conseguiam. Muitos dos Yara, desculpa te interromper, são os trabalhadores informais, né? Atualmente a gente chama de trabalhador informal. Sim, eu tô com camelô, eu tô velha, né, na fala, estou usando o termo antigo. Sim, e eles trabalhavam sempre na informalidade porque não interessava também aos novos patrões dar a eles nenhum direito, muito menos o direito trabalhista. E foi muito bom ter o gancho, porque eu vou entrar lá nos que sobraram na roça, né? Muitas famílias não puderam migrar. Elas eram ameaçadas pelos antigos patrões, não sai porque você ainda me deve, não sai porque você está preso a mim de alguma forma, e acontecia o absurdo de alguns ex-patrões terem a tutela legal dos filhos dos escravos. Eles tutelavam as crianças e, pasmem, tinha juiz que expedia isto, dando a eles a guarda e a tutela do menor, filho do ex-escravo. Qual é a mãe que vai trabalhar no centro da cidade? Qual é o pai que vai abandonar seus filhos se os filhos estão com a guarda tutelada do seu ex-senhor? Então, eles se subjugavam a trabalhar por um salário ínfimo, aí até recebiam salário, mas era um salário ínfimo, e ficavam naquelas condições ainda bem análogas à escravidão. O processo de libertação dos escravos não os libertou completamente. E isso é interessante para a gente falar, porque o preconceito e o racismo, que já existiam antes, não foi banido com a lei. E outra coisa legal para a gente pensar é o quanto uma lei modifica, de fato, a vida da sociedade por completo, né? Entre a ideia da lei, a escrita da lei, a homologação desta lei e a implementação, de fato, no dia a dia da sociedade que é regido por aquela lei, é bem diferente, é bem separado, né? Por isso é que a gente tem as lutas do povo negro, a luta do povo africano, que não pode parar, porque ainda tem muita coisa para se conseguir, muita coisa se conseguiu da abolição para cá, mas a gente ainda tem muita coisa para falar, né? Daqui a pouco a Andréa vai falar de uma outra lei também, e a gente vai fazer essa juntada. Bom, mais importante para ficar fechadinho na nossa cabeça, né? Longe de ser uma redentora, a princesa Isabel, ela fez o movimento que era necessário, ela assinou uma lei, mas não zelou pelas consequências da lei que assinou. Tinha condição de lutar por muito mais que isso, tinha condição de deixar muito mais coisa acertada para auxiliar a população negra e não o fez. Então, a lei foi uma lei, a gente diz que é uma lei capenga por conta disso, né? Porque ela não deu o respaldo necessário. Não estou vendo o dedinho? Eu acho que foi. Cadê Fabi? Para falar, estava no seu tempo ainda. Peraí. Então, segura aí que eu vou falar. Já que sobrou um pouquinho de tempo, né? É porque eu não estava vendo o teu dedinho. Já que sobrou um pouquinho de tempo, vamos lá. Vou puxar a brasa para a área. 1 minuto mesmo, tá tranquilo. Será que teve escravo na Ilha de Guaratiba? Né? Uma coisa que a gente, às vezes, não acha. A gente acha que a realidade da escravidão está muito longe geograficamente da gente na ilha. Vou dar um dedinho, só para dar uma curiosidade para os alunos, né, que depois a gente vai conversar mais. Um dos grandes portos que trazia escravo para a região do sul fluminense, Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty e Ilha de Guaratiba, que em Ilha de Guaratiba tinham 4 engenhos, só para a gente ter uma ideia, era o porto da Marambaia. Pois é, a Restinga da Marambaia, ali onde fica o quartel, exatamente no lugar onde é o quartel hoje, existia uma casa de engorda. Esta casa de engorda era justamente onde ancoravam os navios que traziam os escravos da África
E esses escravos, por 3 meses de maus tratos dentro desses navios, vinham debilitados fisicamente, vinham doentes, vinham magrinhos, e tinham que ficar nessa casa de engorda para melhorar a sua aparência e poderem ser vendidos como escravos para as fazendas da região. O nome dessa grande família de escravocratas é a família Breves, né? Que tem um monte de coisa que a gente depois pode disponibilizar para vocês. Pronto, cadê o dedo? Tá certo. Vamos dar sequência com a professora Patrícia. Patrícia, a Constituição diz que somos todos iguais perante a lei, mas podem existir algumas pessoas mais iguais que outras? É um tema complexo, né? Porque a gente aqui no Brasil, atualmente, a gente tem aquela ideia de que a gente aqui é todo mundo meio que junto e misturado, né? E a lei diz pra gente que todo mundo é igual perante a lei. Então, eu estudo atualmente, né? A gente estuda na mesma escola, temos negros e brancos podendo frequentar a escola. Meu vizinho é negro, eu tenho amigos negros, negros e brancos namoram, né? E aí a gente fala assim, mas não tem racismo, né? O Brasil é um lugar, né? Ótimo, né? Essa ideia foi vendida para a gente, né, durante muito tempo, né? Porque essa ideia se chama mito da democracia racial, que o Brasil é um país onde negros e brancos convivem na maior harmonia. E por quê? Porque há algum tempo atrás, depois, né, quando acabou a escravidão lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos fez o quê? Ele fez a separação de negros e brancos, fez uma lei que os negros e os brancos não pegavam o mesmo ônibus, negros e brancos não estudavam na mesma escola, pessoas negras e brancas não se relacionavam, enfim, né? Quando se relacionavam era o negro trabalhando para o branco, né? E essa separação que a gente chama de segregação, né, virou lei lá. Aqui nunca teve esse tipo de lei, né? Aqui havia segregação espacial, sim, por conta da diferença de classe. O negro não conseguia, muitas vezes, né, morar no mesmo lugar do que o branco, porque era caro. Então, ele, como a Yara falou, né, ele sumiu o morro, porque lá ele não precisava pagar um aluguel, ou não pagava um aluguel tão caro, foi para o subúrbio. Se a gente for ver lá os dados da crise, a gente vai ver que tem mais negro no subúrbio do que na zona sul do Rio de Janeiro, e aí a explicação é essa, né? E aqui no Brasil, a gente meio que se misturou. Então, deixa eu retomar. Então, como eu estava falando, né, como aqui não havia essa lei, né, da separação, né, de brancos e negros, né, a gente podia andar no mesmo ônibus, a gente podia morar um do lado do outro, frequentar a mesma escola, né? A gente tem a impressão, né, que aqui não teve racismo, né? E enquanto nos Estados Unidos, na África do Sul, o regime do apartheid separava as pessoas negras das pessoas brancas, né? Só que assim, o que acontece, né? Isso é uma ideia, é uma falsa ideia, porque na verdade, né, a gente traz um legado da escravidão, né, que fica no nosso dia, fica ali na nossa fala, fica nos nossos hábitos, né, e que a gente traz uma ideia que é uma ideia muito ruim, mas que ela existe na nossa sociedade até hoje, ela perdura, que é a ideia de quanto mais, né, eu estou à imagem e semelhança do colonizador europeu branco, que foram os que vieram para cá, trouxeram os africanos, né, dominaram os indígenas e os escravizaram num primeiro momento também, né? Tudo que vem da Europa é o certo, é o correto, é o bom, é o bonito, né? E aí, como é que eu percebo isso no dia a dia? E isso era muito claro, lógico, na época da colônia, na época do Império, né? E na época da República, né, teve essa ideia do mito da democracia racial, do feijão com arroz e tal, mas essas ideias continuaram se expressando até os nossos dias, né? Como é que eu percebo isso? Por exemplo, quando eu falo cabelo bom e cabelo ruim, né? Claro que quando a gente pensa no cabelo liso, e quando a gente pensa no cabelo ruim, a gente pensa no cabelo crespo, né? Quando eu repito essa fala, né, cabelo bom e cabelo ruim, o que eu estou dizendo
Sem atenção, sem ter a noção disso. Acho que o bom é que se aproxima do branco, né? E o cabelo ruim se aproxima do que está mais próximo do negro, né? Em outras situações, isso também aparece no dia. A questão da boa aparência, né? Alguém falou aí, eu acho que foi a Cris, se eu não me engano, né? A pessoa bem vestida, né? Um homem bem vestido, ele está de calça, camisa de botão, terno e gravata, que são vestes, né? Que vieram lá da Europa. E a gente aqui nesse calor dos infernos, né? Muitas vezes o sujeito para parecer que tem boa aparência, ele tem que se vestir a imagem e semelhança daquela aparência lá. E, na verdade, gente, o que acontece? Né? Isso acaba sendo um estigma. Né? O que é o estigma? É quando a gente rotula, né, o que é bom e o que é ruim. Tá? Isso também aparece em outras expressões, né, do nosso cotidiano. Por exemplo, como a gente fala, eu vou te dar uma carta branca. Né? Por que é uma carta branca? Porque lá na escravidão, né, o branco era o livre, era o que podia escrever uma carta autorizando alguma coisa, né? O negro não era livre. Mesmo o que conseguia a alforria, né, às vezes pelo seu próprio trabalho, muitas vezes pelo seu próprio trabalho, ele não ficava juridicamente, né, pela lei, na condição de livre, ele era liberto. Então, livre era quem nascia livre, liberto e o escravo. Né? Então, juridicamente, a carta branca, né? A outra expressão muito comum da gente usar hoje em dia, que reforça isso aí que a gente chama de racismo estrutural, eles que são brancos que se entendam, né? Serviço de preto, quando a gente acha que eu falo a sociedade, né? Quando a gente fala que uma coisa não está bem feita, o sujeito fez serviço de preto. E quando a gente usa isso, a gente está fazendo essa referência que eu falei antes, né? A gente está aproximando tudo que é bom, né, do europeu, do branco, do colonizador, e está achando que tudo que se aproxima mais, né, do negro, do preto, é uma coisa pior. Né? Ela perdura no mundo que a gente vive, né, por essas expressões, por algumas palavras, por exemplo, uma palavra que eu usava até outro dia, denegrir. E aí descobri que denegrir quer dizer descer ao negro. Descer, né? Se eu não acho, né, que existe diferença no sentido de ser pior o negro e melhor o branco, então eu não posso usar a palavra denegrir, eu uso degradar, que é sinônimo, e que eu não vou estar diminuindo esse grupo social, né, não vou estar diminuindo o preto em detrimento do branco. Né? E outras coisas que aproximam, né, também a ideia de que branco é melhor e preto é pior, né? Chamar uma pessoa negra de moreninha, ela é moreninha, porque a gente acha que chamar de preto está ofendendo, e não, né? A pessoa da pele negra é preta, e não tem problema nenhum falar assim. Né? Fabi, quanto tempo eu tenho ainda? Porque eu tenho muita coisa para falar. Fabi? 3. Então tá. Não, isso é um aspecto, né, que a gente chama de racismo estrutural, que é aquele racismo que a gente no dia a dia acaba vivenciando e não percebe, né? E na escola a gente percebe isso, né, bastante. E a gente, às vezes, não só entre alunos, né, mas às vezes entre nós mesmos, e as pessoas ficam percebendo isso. E quando a gente se dá conta, né, eu acho que é uma questão até assim, né, de reflexão, a gente pode ter uma postura antirracista, que eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar aqui, né, que não basta a gente dizer que não é racista, porque aqui no Brasil, todo mundo diz que ninguém é racista, né? Racista é o outro. Mas a gente, quando percebe, né, que a gente está reproduzindo determinadas falas, determinadas atitudes que reforçam essa diferença que eu falei, né, do mais branco e do menos branco, né, do mais branco entendendo esse mais branco como uma coisa melhor do que o menos branco,
quando eu percebo que eu estou agindo assim, e se eu conseguir me policiar, refletir e falar isso não é legal, né, eu não propago, eu paro de reproduzir as atitudes assim, tá? E aí, isso aí é uma coisa interessante, né? A gente chama de racismo estrutural e simbólico, mas, assim, por que isso daí é um problema, né? Muita gente acha que isso daí não é um problema, que isso daí é besteira, que é bobagem, todo mundo sempre falou assim, né? E não vai ter problema. Mas isso é algo que fica no imaginário, que diminui um grupo em detrimento do outro e acaba sendo evidenciado nas estatísticas que a Cris falou lá, né? Na porcentagem de pessoas negras que ocupam lugares menos privilegiados do que pessoas brancas. E elas ocupam esses lugares menos privilegiados porque esse tipo de racismo cria barreiras também para que elas cheguem em umas esferas, outras esferas, né, ocupem vários lugares da sociedade, né? A gente tem uma violência policial muito grande, né, em relação aos negros, e ela é fruto dessa ideia, né, de que o que vem do negro, do africano, ele não é tão bom quanto a imagem e semelhança do branco e da cultura branca. Né? Eu não sei se eu me fiz entender, é muito pouco tempo para a gente falar muita coisa que é muito importante, mas eu acho que essa ideia, né, se a gente pensar nessa ideia, né, da divergência, né, do que o racismo ele aparece a partir do momento que a gente subjuga um grupo em detrimento do outro, e no caso aqui no Brasil o racismo tem por exemplo, porque a gente veio lá da escravidão com essa ideia que o branco é melhor do que o negro, e essa ideia foi espalhada aqui entre nós, né? E aí eu acho que se a gente toma consciência disso e a gente consegue prestar atenção nessas atitudes que reforçam isso, a gente ir parar, né? Ou diminuir essas atitudes, a gente pode construir um mundo mais justo, tá? E é isso, falei. Patrícia? Oi. Só para lembrar uma coisa que você disse aí, rapidinho. O estímulo à branquitude, né, quando você fala disso, né, ele foi feito de uma maneira ridícula. Existiam jornais de época, até 1930, era o antigo Tinder, né, que colocavam classificados jovens tais, moças casadeiras, para depuração da raça. Que coisa ridícula, você encontrava isso no jornal. O estímulo de casamento entre brancos e negros para clarear a população. Calei. Né? Olha só, gente. Branqueamento, né? A ideia do branqueamento. Tem um outro detalhe, Patrícia, quando eu estava pesquisando aqui sobre a enfermagem, representatividade dos negros na enfermagem, o site onde eu procurei associava a grande presença de mulheres negras na enfermagem ao fato da herança da escravidão. E o título da pesquisa era de cuidador, né, que era ama de leite, abá. Quantas vezes a gente não ouviu esse termo? Bá, né? Esse apelido. Mãe preta, minha mãe preta. Mãe preta. Né? Então, esse site onde eu pesquisei essas informações, ele associava essa posição, né? Essa herança da escravidão na enfermagem, né? Gente, vamos dar sequência? A gente vai continuar agora, caminhando para o fim, com a professora... Agora é Simone. E aí, a gente quer saber o seguinte... Além dos livros de história, que outras personalidades negras você pode trazer hoje para a gente? Então, Fabi, eu quero falar para os alunos agora, mas antes eu vou responder sua pergunta. Mas antes eu queria fazer um convite ao aluno para tentar, com algumas perguntas, imaginar um pouco dessa situação vivida pelo negro que foi escravizado, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho para a gente se colocar naquela situação, para a gente tentar imaginar um pouco como seria. Você já se imaginou sendo retirado do local em que você vive?
sendo marcado a ferro quente, colocado em um navio, indo para um lugar distante, em condições precárias, por meses, vendo gente morrer, ficar doente em sua volta, sendo separado da sua família, tendo que viver em grupos que não falam sua língua, sendo proibido de praticar sua religião e sendo levado para um local que você nem sequer conhece para trabalhar como escravo. É triste essa situação, né? Se a gente for imaginar e se colocar num lugar, parece um pesadelo. Mas o que é mais interessante, o que eu venho falar para vocês hoje, é que a gente nem sabe como que seria para nós ali, né, nesse momento, se colocando no lugar, mas o que é mais interessante de tudo isso é que esse povo, apesar dessa forma cruel com que foi tratado, resistiu bravamente. E como o tema é racismo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre racismo na escola, é interessante a gente falar por que a gente não ouve tanto essas histórias de resistência do povo negro nos livros de história, né? A gente tem ali a busca das professoras de história que se empenham, né, em trazer essa realidade, mas isso não é uma realidade de toda escola, de todas as aulas de história. A gente tem muita história de resistência que fica ali, né, esquecida, que é esquecida. Então, a minha proposta hoje é fazer a gente entender um pouco mais sobre essa história de resistência desse povo, né? Porque a parte ruim, a parte triste, a gente já conhece, os livros de história fazem questão de deixar isso bem destacado, bem destaque, bem foco. Então, eu vou fazer a primeira pergunta a vocês, é a seguinte. Por acaso, vocês sabiam que nós tivemos uma rainha negra? Uma rainha negra no Brasil? Eu acredito que muita gente, assim como eu, há pouco tempo eu não sabia que existia uma rainha negra no Brasil. Pois é, isso os livros de história não nos contam. Isso será por quê, não é mesmo? Por que essa história não chega até nós? Aí eu vou contar um pouquinho sobre a história dessa rainha negra que eu pesquisei, que é a Teresa de Benguela. E no século XVIII, lá no Mato Grosso, a rainha Teresa de Benguela ela assumiu o comando do quilombo de Quariterê. Após a morte do marido, ela revelou-se uma grande líder, valente, guerreira, comandou uma comunidade de 3.000 pessoas, uniu negros, brancos e indígenas para defender o território onde ela vivia, resistiu bravamente à escravidão por mais de 20 anos. Então, olha o quanto que a gente tinha de movimentos de resistência antes mesmo da abolição, né? Antes mesmo da Lei Áurea ser assinada lá pela princesa Isabel. E a gente tem muitas outras personalidades negras. Então, agora eu vou falar sobre mais um, vou responder a sua pergunta. Vocês sabem alguma coisa sobre André Rebouças? Então, André Rebouças, a gente ouve falar muito sobre o túnel Rebouças, né? Mas a gente sabe pouco da história. A história dele, às vezes, não é às vezes até citada no livro, mas a gente não sabe tanto assim, né? Bom, o André Rebouças, ele foi um engenheiro muito importante e construiu no Rio de Janeiro o sistema que leva água para a casa das pessoas. Ele foi responsável também por essa construção, né? Até então, as pessoas pegavam água nos poços, né? E o André Rebouças foi responsável também por essa construção desse sistema que levava essa água aí para a casa de cada um. Bom, uma história interessante do André Rebouças é que quando ele foi fazer uma viagem aos Estados Unidos, ele ficou num hotel. E nesse hotel, o gerente do hotel um dia veio falar com ele: olha, o senhor não pode ficar aí parado no saguão do hotel. Ele achou estranho, vem cá, mas por que eu não posso ficar parado nesse saguão do hotel? Não, você pode passar pelo saguão, mas parado o senhor não pode ficar, porque os clientes eles vão se incomodar com a sua presença, pelo fato do senhor ser negro. E aí, o André Rebouças volta para o Brasil e ele ele lidera o movimento abolicionista no Brasil. Ele ajuda nesse trabalho da abolição, né, da escravatura. Então, a gente tem uma história, né, rica aí, mas que a gente pouco sabe, não é dada muita importância, né? Então, tem várias outras personalidades negras, como Lélia Gonzalez, que foi uma intelectual, política, professora e antropóloga negra. Temos Abdias do Nascimento, um ator, poeta, dramaturgo, liderou o Teatro Experimental do Negro, e aí eu vou falar um pouquinho depois. Sueli Carneiro, filósofo, e aí eu estou falando de agora personalidades negras atuais, né? Porque a gente, às vezes, eu falei um pouco sobre um período da história que ficou lá atrás, mas vamos puxar agora para os nossos
atuais, os mais atuais, né? Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, filósofa, escritora negra, Silvio de Almeida, advogado, filósofo, escritor. Temos, um pouco antes desses, Carolina Maria de Jesus, que foi uma das primeiras escritoras negras brasileiras. E aí eu vou voltar, agora a gente faz um vai e volta, né? Porque a gente vai lembrando de personalidades que sequer nos livros são mencionadas como personalidades negras. Aleijadinho, escultor e arquiteto. Eu, quando soube da história do Aleijadinho, eu não sabia que ele era negro, por exemplo, né? E por que se tem essa intenção? Qual é a intenção por trás disso? Por que a gente, quando se tem uma personalidade que tem grande feito, por que a gente não fica sabendo sequer a cor, né? Porque é importante. Faz parte da construção da nossa autoestima como povo afrodescendente, né? Mestre Valentim, paisagista, arquiteto, então são muitas as personalidades. Com certeza eu vou deixar de falar algumas. Olha, estou já vendo aqui Luiz Gama, Lima Barreto, Machado de Assis. Mas o que a gente percebe? Com tudo isso, com todas essas personalidades, a gente percebe que houve resistência, sim, muitas vitórias foram alcançadas, foram muitos resultados de luta, né, do povo negro, mas esses resultados, essas lutas, esses movimentos de resistência, eles não são destacados, né? Então, eu vou voltar um pouquinho lá atrás para falar sobre os primeiros movimentos de resistência que estão relacionados aos quilombos, né? Os africanos que aqui chegaram, eles chegaram naquela situação que eu coloquei para vocês, né? Aquele cenário que a gente tentou se imaginar, se colocar no lugar, né, deles. Eles chegaram naquela situação e, aos poucos, eles foram formando novos grupos sociais nas fazendas, nos entornos, e por mais que esses colonizadores tentavam separá-los, né? Nessa chegada ao Brasil, eles se encontravam nas senzalas e se identificavam pelas tradições africanas, né? Vindas das diversas etnias, como Gegés, Nagôs, Benguelas, eles acabavam se identificando pelas tradições que eram praticadas lá na África ainda. E o que acontecia? Dessa forma, a gente teve o surgimento de quilombos. Nesse período de escravidão no Brasil, os negros eles conseguiam muitas vezes fugir, se refugiavam com outros em iguais situações, né, em locais escondidos, fortificados lá no meio das matas. E a gente teve como primeiro movimento de resistência, eu não posso dizer que foi o primeiro movimento, porque a gente vê também nos próprios navios negreiros pessoas que resistiam de outras formas, muito mais fatais, né, muito mais cruéis, quando você opta por até mesmo perder a vida para se livrar daquela situação. Então, não pode ser dito que foi o primeiro movimento, mas eram os movimentos quilombolas que eram os movimentos em que havia uma organização, né, uma organização da estrutura, organização em relação à agricultura e tudo. As técnicas agrícolas eram bastante organizadas nesses quilombos. A prática da própria religião deles, né, era perpetuada essa religião que eles não podiam cultuar, né? Então, o mais conhecido de todos foi o Quilombo do Palmares, liderado por Zumbi do Palmares, mas a gente também ouve falar, mas não sabe muito bem, sobre alguns outros movimentos que acontecem posterior ao movimento dos quilombos. A Inconfidência Baiana, a Revolta dos Alfaiates, a gente vê nos livros de história, né? Mas a gente não tem um destaque dado a elas, e foi um movimento importante, porque se antes a gente teve a Inconfidência Mineira, né, em que você não tinha como foco libertação do escravo, nesse movimento, na Inconfidência Baiana, você tem os negros alforriados, negros escravos e pardos, alfaiates, artesãos, como dirigentes do movimento. Então, se coloca como, em primeiro plano, a libertação dos escravos. Mas, enfim, vou passar um pouco mais adiante, senão não vai dar tempo. Vamos para o dia atual. Movimento Negro, século XX, vamos lá. Imprensa Negra Brasileira, né, foi criado o primeiro jornal negro, Menelik, em 1915. Frente Negra Brasileira, Teatro Experimental do Negro, como foi falado. Agora, uma coisa que é atual, para a gente entender um pouco melhor. Vocês sabiam que o rap, o hip-hop, são estilos musicais que também são símbolos de resistência? Né? O hip-hop, por exemplo, foi criado por jovens negros na década de 70, nos Estados Unidos. Eles reivindicavam por direitos, utilizavam as letras ritmadas, a poesia como instrumento de luta.
Então, essas coisas que devem fazer a gente pensar, né? Por que o samba, o funk, o próprio hip hop, porque durante tanto tempo esses estilos ainda continuam sofrendo perseguição, sofreram e ainda continuam sofrendo perseguição. Qual é a origem desses estilos musicais, né? Outra coisa importante que a gente vai falar agora, que é o que a gente pode fazer em relação aos movimentos. Nós vimos que temos muitos movimentos de resistência, mas o que nós, hoje, podemos fazer em relação a isso tudo? Ter atitudes antirracistas na escola. Nós podemos fazer nosso próprio movimento. Diante de situações de racismo, fazer denúncias, tem o Disque 100 para denúncias, Disque Intolerância Religiosa, as religiões de matrizes africanas, elas são muito perseguidas, então se tem hoje um Disque Denúncia para isso. Leitura de autores negros, porque é um ponto de vista que até então era um povo que não podia contar a sua própria história. A história do povo negro sempre foi contada por outro, né? Por uma outra ótica. Então, começar a fazer leitura levantando esses autores, quem são eles, e não fazer uso dessas expressões que a gente está muito acostumado no dia a dia, acha até que é bobeira, né? Mas, por exemplo, é coisa de preto, cabelo ruim, denegrir, como a professora Patrícia já havia comentado. Essa expressão pé na cozinha também é bem interessante, porque, olha só, por que se fala pé na cozinha? Porque antigamente o negro ficava restrito a um espaço específico da casa do senhor. Ele só podia entrar na cozinha. Então, quando você ouve a pessoa falar assim, fulano tem um pé na cozinha, é que ela está fazendo remissão, né, à afrodescendência, né? Quer dizer, você fala e muitas vezes não sabe o que está falando. E se a gente quer desconstruir essas práticas, a gente tem que começar a prestar atenção no que a gente está falando. Tuas negras, né? Como as pessoas diziam assim, eu não sou tuas negras. Quer dizer, significa que com as negras você pode fazer qualquer coisa, porque com elas, sim, é permitido qualquer tipo de coisa. Não precisa preocupar com nada. Cor do pecado. Pecado não é coisa boa, né? Então você sabe que cor do pecado se refere à cor negra porque o pecado é uma coisa ruim, tem uma conotação negativa, não é mesmo? E tem até uma hipersexualização do negro nesse sentido aí. A coisa tá preta, eu nem preciso falar, mas criado mudo me chamou muita atenção, porque a gente usa demais para se referir àquele móvel, né? Que fica lá ao lado da cama. E sabe qual é a remissão que é feita quando se fala isso? Fala criado mudo? A gente faz remissão aos escravos que eles tinham que ficar, eles eram obrigados a ficar ao lado dos senhores. E eles não podiam falar nada durante o sono, eles ficavam lá para servir esse senhor no que ele precisasse. E não podiam sequer abrir a boca. Então, essa expressão criado mudo, né? Finalizando aí. Poder de síntese! Vamos embora. Bom, ter espaço para discussão, gente. A gente precisa ter espaço para discutir, para falar sobre tudo isso, que é muito importante. Esse é a maior atitude antirracista que a gente pode fazer nas escolas, tá? Então, deixo meu recado. Obrigada aí. Desculpa, amiga, tem que te cortar, mas senão a gente vai cair de novo. Tá, vamos lá. Vamos seguir para a professora Andréia. Andréia, nós podemos nos orgulhar do nosso tom de pele e da nossa descendência africana? Sem dúvida alguma. Boa tarde, gente. Primeiro, boa noite. Um prazer enorme estar aqui dividindo com vocês, compartilhando esses estudos todos que nós fizemos e fazemos, e colocando claro também que nós somos as detentoras de todo o conhecimento, né? Que todos os alunos e todas as famílias, elas têm uma contribuição muito grande de ensinamentos, de conhecimento, não só o que é escrito nos livros, não só o que está lá na academia, né, que a gente chama, na universidade, que a gente tem que considerar como estudo e conhecimento para dar valor. Então, a partir disso que eu estou falando, em relação à população negra, desde lá de trás, falando ainda na antiguidade, desde 6.000 anos, 8.000 anos, existe presença de povos africanos interferindo positivamente em outras sociedades. Tem interferência do povo africano na Grécia, com a escrita, inclusive tem pronunciamentos, tem registros escritos, né, onde gregos fazem essa reflexão, né, que os povos africanos foram e estavam sendo, naquele momento ainda,
tão desrespeitados e explorados, mas como assim, né? Se eles mesmos abriram o caminho, iniciaram a escrita, né? E a palavra, inclusive, assim, propiciaram que a palavra, o escrito, passasse a existir na humanidade. Então, a gente pensa também no negro, para lá atrás, além de todas as colocações que as professoras já fizeram sobre a contribuição positiva do negro aqui no Brasil, existe muito mais história a ser contada, existe muito orgulho de se sentir negro. Quando a gente fala assim, eu tenho orgulho de ser negro, ou então quando a gente fala assim, a gente vai estudar sobre a cultura no Brasil com a herança africana, do negro, né? Então, assim, por que a gente fala isso? Não é para dizer que a cultura africana ou a cultura que descende dos africanos seja melhor do que as demais culturas, não. Inclusive, existe uma lei, que é 10.639 de 2003, que ela trata dessas questões, ou seja, ela trata de valorizar cada povo que compõe a nossa realidade aqui no Brasil. Então, para valorizar não somente a contribuição europeia, não somente a referência branca, é para valorizar toda a história de todos os povos. Mas o que acontece? Na nossa rotina, né, principalmente nas gerações anteriores, né, na época das avós de vocês, falando com os alunos, né, na época dos avós, dos bisavós, às vezes até da mãe, do pai, e nós, professores, tivemos contato com histórias sendo contadas em livros, onde só aparecia a nossa parte de sofrência, vamos colocar assim. Mas as outras partes positivas, as outras partes que nos faz sentir orgulho de nós, eram esquecidas, não eram mencionadas, não se tocava nesse assunto, mas, assim, não se tocava da seguinte forma: para falar de pontos que eles consideravam negativos, eles reforçavam que era negro. Mas, para falar de pontos positivos, não citava que era negro. Então, assim, como a professora Simone falou, ela falou de personalidades que nunca foi dito para a gente que era negro. Aí ela falou assim, mas qual a diferença faz? Faz diferença para quem é negro e para quem não é negro. Faz diferença para a gente entender como é que a sociedade ela se desenvolve, como é que as coisas acontecem. As coisas não acontecem assim do nada, né? Então, assim, quando a gente fica sabendo que nós, negros, eu estou falando de negros, mas estamos valorizando também os outros povos, os asiáticos, os povos originais, né, que a gente chama de indígenas. Os brancos, a gente já sabe bastante coisa, a influência europeia. Então, quando a gente fala da população negra e da população afro-brasileira, e essa lei trata disso, ela trata justamente para aí. A intenção dela é justamente essa, é a gente parar. Essa lei é lá de 2003, né? Mas antes de 2003 já haviam várias discussões, vários estudiosos, vários filósofos, sua grande maioria negros, e que já discutia toda essa questão. Gente, a gente vai interromper e vai retornar com esse assunto, tá? Porque a transmissão ela vai cair já, tá bom? Então, se parar, eu retorno, puxo o link e a gente segue, tá? Então, assim, eu vou citar aqui algumas coisas para vocês terem uma ideia. Vamos lá. 6.000 anos, há 8.000 anos atrás, as influências do continente africano. O continente africano é considerado o primeiro local a ter uma revolução tecnológica e humana. Quem ouviu isso em algum momento, quando estudou? Por que isso acontecia? Porque a população lá, um dos povos lá no continente africano, ele saiu da condição de colher fruto e raízes para a condição de plantar. Então, ele plantava, colhia. Então, ele podia ficar naquele lugar. Mesma coisa em relação à pecuária. A pecuária,
ela tem resquício da pecuária, que é cuidar de gado, lá no Quênia, né, onde era chamado de Quênia, há mais de 15 mil anos. Então, o que acontece? Quando a gente estuda, a gente não tem contato com essas informações sobre África. Então, a lei, para que é? É para ficar o tempo necessário de conteúdo, de discussão, para avaliar o que está sendo falado sobre todos os outros povos e o que não está sendo falado. É a gente conhecer mais sobre a nossa origem enquanto negro, é a gente entender que o nosso cabelo, ele é de acordo conosco. Então, tudo que é nosso, a gente tem que sentir, sim, orgulho. A nossa participação na história, a nossa participação na sociedade, a nossa participação para fazer com que a coroa portuguesa ficasse rica lá no período da cana-de-açúcar, no período da extração do ouro, do café. Que isso acontecia? Os negros que vieram escravizados trabalhavam exaustivamente, né? Não conseguiam ascender, né? E, com tudo isso, a consequência disso era assim, como é que eu vou dizer? A gente só ficava repetindo essas questões negativas. Mas com tudo isso, com toda essa dificuldade do negro lá atrás, com vários e vários expoentes vamos lá, existiam médicos, existem heróis negros, existem engenheiros negros, arquitetos negros, poetas, artistas. A yoga é de origem africana, né? Muitas vezes a pessoa fala do Egito, mas não cita que o Egito é negro, né? Então, assim, todos esses detalhes, porque é muita informação, tá? Mas pesquisando, a gente descobre coisas inimagináveis, né? Então, assim, a contribuição africana para nós brasileiros e para o mundo, ela é imensa, ela é enorme. Vai de várias dessas situações que eu falei para vocês e além das contribuições atuais, né? De todos esses personagens, dos heróis, dos escritores. Então, assim, quando a gente fala assim, eu tenho orgulho de ser negro, a gente não está falando que é orgulho só da cor, não, é orgulho de tudo que passamos, é orgulho de todas as pessoas que vieram antes de nós, orgulho do sofrimento, sim, orgulho da possibilidade de nós, mesmo depois de tudo isso, estarmos aqui. E aí, quando a gente mantém o cabelo do jeito que a gente quer, né, a gente fala assim, poxa, o meu cabelo é bonito do jeito que ele é, né? A gente aprende que o cabelo só é bonito se a gente alisar para ficar parecido com branco. E hoje, a gente tem a opção de eu vou alisar ou eu vou deixar ele natural. Por que é opção? Porque antes, até mesmo na minha infância, eu alisava o cabelo porque eu não me sentia com orgulho de ter as características que são minhas. Depois, com o passar do tempo, quando eu fui entendendo, ouvindo, pesquisando, me entendendo como, poxa, eu tenho o maior prazer de ter o meu cabelo do jeito que é, porque ela conta a minha história, meu cabelo conta a minha história. Então, tudo que é relacionado à cultura afro-brasileira, tudo que é relacionado a nós, negros, aqui no Brasil, em todo outro lugar do mundo, precisa e deve, sim, ser muito valorizada. Gente... Tem mais tempo? Terminou da ideia? Sim, aí é só para finalizar a questão da lei, a lei ela é para a escola, a lei é para os professores e a lei é para os alunos. Para quê? Para fazer uma reflexão, para fazer uma transformação e discutir, pesquisar e botar uma outra visão sobre aquilo tudo que a gente está acostumado de ver, para entender o que existem outras visões, existe uma outra versão daquilo que sempre foi contado para a gente, né? Aquela situação, igual acontece lá na escola. Existe uma situação de impasse, vai o aluno lá procurar Zezé. Olha só, amiga, eu vou fazer o seguinte, você faz essa conclusão daqui a pouco, eu vou pedir ao pessoal um pouquinho de paciência, porque mais uma vez a gente vai cair, porque esgotamos o tempo do Zoom,
né? Isso é bom porque vocês estão acompanhando a gente, então o assunto está rendendo. Mas a nossa colega Rosa ainda queria dar o recadinho dela. Com então, certeza. dá 2 minutos, a gente sai e retorna. Não saiam daí não, que a gente já volta. Acho que estamos nosso rostinho de novo, gente. Eu vou pedir, todo então, mundo. mais Todo uma mundo. vez, perdão. Fecha o microfone. E a gente está concluindo. Eu sei que o tempo hoje foi muito longo, principalmente para criança, mas a Dedéia vai concluir. E Rosa, você, por favor, na sequência, pode deixar seu recado. Gente, vamos lá. São muitas informações, então, para ficar mais rápido, eu vou ler aqui as contribuições, algumas das contribuições. Vamos lá. Pensando agora e pensando lá atrás, tá? Na história do continente africano lá atrás. Inclusive, essa lei também faz a gente pensar isso, entender o que é o continente africano, tirar aquela ideia de que as pessoas andam peladas, ficam lançando, só pobreza, só tristeza. Não, existe lá na África, assim como aqui no Brasil, locais onde os povos vivem mais afastados e onde os povos vivem assim, em situação urbana, como nós vivemos aqui. Então, seguindo, saberes, né, que a população africana, né, do continente africano, contribuíram. Saber médico, saber sanitário, cálculos matemáticos, universo astronômico, medicina. Lá no Egito tem uma tradição de medicina. No Egito já se fazia o estudo do interior do organismo humano, né? Olha quanto tempo atrás. E para poder fazer as mumificações e o embalsamento, as pessoas tinham que dominar tudo isso, né? Como é que vai manter o corpo durante séculos? Isso é estudo, isso é ciência, mesmo que não esteja escrito. Tem até um senhor, acho que é em Otep, há mais de 3.000 anos atrás, é considerado o pai, né, o pai da cirurgia, né? Cesariana, data de 1879. Tudo isso eu estou falando de dados continente africano, tá? A vacinação, a farmacologia, ou seja, as técnicas de transformar uma matéria-prima em algo para ser tomado como se fosse um remédio, ou seja, vai além daquela aquela crença de que são poderes mágicos, né? Então, tem, sim, informação científica. E basicamente isso. Agora, uma situação também interessante é porque falar que voltando à questão do cabelo, né, que às vezes é muito difícil para que as pessoas, principalmente as meninas, né, tenham orgulho deles, foi feita uma pesquisa e descobriu-se que, eu não estou aqui com a quantidade, mas descobriu-se que no mundo existem diversos tipos de cabelo, e só no Brasil está entre 50 e poucos por cento ou 70 e poucos por cento, só aqui no Brasil tem essa quantidade toda, grande, de diversidade de cabelo. E essa maior parte da diversidade, ou seja, das diferenças, estão justamente nos cabelos crespos, nos cabelos encaracolados. Ou seja, o meu cabelo é diferente do outro cabelo de uma outra pessoa negra. Os povos que vieram para o Brasil, e aí, né, vieram forçados para o Brasil, e aí foi nascendo mais gente que foram descendendo deles, são povos diferentes. A África são vários países, são vários povos, são várias religiões, são várias línguas, costumes, maneira de organização de família. Então, isso tudo a gente precisa rever, aprender, divulgar, né? Compreender essas contribuições, se orgulhar das contribuições, né? E, consequentemente, a gente tem que se orgulhar de nós, tá bom? Então, gente, precisa ser rápido, né? Precisa ser corrido. Tem muito mais conteúdo e depois, em outro momento, a gente vai disponibilizar para vocês, caso alguém queira, né? Para os alunos, a gente coloca de uma forma mais acessível, né? Mas temos também o conteúdo para quem queira, né? As informações das pesquisas que nós estamos fazendo, tá bom? É uma contribuição nossa. Obrigada.
Vai, Rosa. Oi. Vai que é tua. Então, faça a pergunta. Então, no caso, a gente quer escutar um pouco sobre essa representatividade dos negros nas séries, novelas, revistas, né? Você que é professora de artes cênicas, como é que a gente vem sendo representado? Então, para começar falando da televisão, né, a gente precisa entender que a importância da televisão na nossa sociedade, né? Hoje, assistimos a TV brasileira há mais de 60 anos e ela tem grande importância na formação da identidade nacional. O que seria a identidade nacional? Seria o que nós acreditamos ser o brasileiro, ser o ideal do brasileiro. Então, a televisão, através das telenovelas, das séries, ela traz o que é esse ideal. Ela é de grande importância na educação, na formação do brasileiro. Muitos brasileiros não frequentam a escola, mas têm televisão em casa. A televisão, ela é uma indústria que quer ganhar dinheiro através dos comerciais e das novelas, e a população negra, por ser mais que 50% dos brasileiros, consome 1,5 trilhões de reais por ano. Então, sim, a população brasileira consome muito. Ou na casa de vocês não tem margarina, não tem café, não tem sabão, sabonete. Então, nós consumimos. Se nós consumimos e a televisão quer o consumo, por que não ocupamos de igualdade os espaços como a televisão? Então, eu queria que vocês refletissem um pouquinho, parassem para pensar das novelas todas que a gente vem assistindo nesses 60 anos de televisão, aonde estão os negros e negras? Em quais perfis? Em quais personagens? Em geral, os personagens que são ocupados pelos atores negros e atrizes negras são os personagens estereotipados. O que é estereótipo? O estereótipo é como se fosse um rótulo. É uma visão pré-concebida, uma visão de fora, como uma embalagem, como um rótulo, antes de conhecer essa pessoa. Uma imagem que é construída em onde todos acreditam. Então, quando uma televisão utiliza, numa novela, numa série, um personagem estereotipado de forma negativa, colocando a imagem do negro de forma negativa, ela reforça o que a sociedade já faz, de tratar o negro como inferior. Então, se a gente parar para ver, as mulheres, em geral, nas novelas, elas são retratadas como empregadas, escravas, prostitutas, os homens malandros, empregados, bandidos, atletas. Ai, professora, que bobagem, mas é sempre tão engraçado ser de um personagem popular. Nas novelas, os núcleos populares, os núcleos de menor ascensão econômica, são os personagens que fazem mais sucesso, que o público mais se identifica. Então, que legal! Por quê? Qual o problema? Problema nenhum. O único problema é quando você só é retratado desta forma. Em geral, as novelas lá nos anos 60, quando a evidência das novelas era do mito da democracia racial. Todas as novelas queriam dizer que negros e brancos viviam de forma pacífica e que o Brasil tinha esse mito da democracia racial. Lá nos anos 60 anos atrás, a negra era vista como a escrava e a empregada. Passaram-se 60 anos e a negra continua sendo vista como a empregada e a escrava. Então, é importante que a gente tenha um olhar crítico ao assistir uma novela, ao assistir uma série, onde as personagens negras são sempre enxergadas desta forma. Por quê? Porque a gente vai reforçando um movimento social, vai reforçando um relacionamento que já existe. Então, quando aquele seu amiguinho não gosta de ser apelidado por um personagem... Oi, alguém disse que está sem som? É isso? Está sem som? Está com som? Tá com Vou som. seguir. Está com som? Ah, tá, eu entendi que não tinha som. Então, quando o seu amiguinho na escola não gosta de ser relacionado a um personagem, do determinado personagem da novela, e você fala, mas que bobagem, mas está na televisão, mas ganha dinheiro, esse personagem é famoso. Por que ele não gosta? Vamos prestar atenção nos roteiros. Os roteiros, em geral, inferiorizam aquela personagem diante da trama. Então, o amigo que se vê representado ali se considera inferior.
Então, por que isso acontece? Porque dentro das televisões, a maioria dos roteiristas, produtores de elenco, diretores, roteiristas, aqueles que escrevem as novelas, são brancos. 72% dos roteiristas são homens e brancos, 25% de mulheres brancas e 3% dos homens negros. Então, como quem escreve essas novelas e séries não são pessoas negras, elas esquecem, não colocam, simplesmente não descrevem um cotidiano negro nas novelas, o que vai reforçando o trato como subalterno, como inferior. Assim como ficar com esse imaginário popular, porque a televisão ela constrói o imaginário social de que o negro é sempre o bandido, reforça relacionamentos que a gente já sabe que existem na sociedade. Então, assim, eu queria que a gente, o tempo é curto, eu queria que a gente tivesse um olhar mais crítico para aquilo que a gente consome, porque por que um negro não pode estar num comercial de margarina, não pode estar no comercial de sabão? Ah, professora, mas agora começou a aparecer mais, porque existe uma lei, a partir do dia 20 de julho de 2010, surge uma lei que exige igualdade de oportunidades em diversos ramos, inclusive na cultura. Mas a igualdade de oportunidade seria o quê? 50% negro, 50% branco. E não é ainda o que conseguimos assistir. Você vê, a lei é de 2010. 2018 agora, trazendo uma novela mais para a realidade de vocês. 2018 aconteceu uma grande polêmica, não sei se todos lembram, da novela O Segundo Sol. Lembra? Uma novela que tratava a Bahia. A Bahia, a professora, né, iniciou a fala falando que é a cidade com maior quantidade de negros no Brasil. E a novela não tinha nem 5% de seu elenco negro. O Ministério Público houve um processo para a emissora de que uma exigência de que essa quantidade de negros fosse suprida. A televisão, a Rede Globo, se recusou a cumprir. E a novela seguiu com a justificativa de que em seu casting, né, que a TV Globo em seu elenco não tinha negros suficientes para cumprir o casting da novela, já que há 2 anos atrás as grandes estrelas da Rede Globo negras, atrizes e atores negros, estavam em períodos de licença maternidade. Porém, numa Bahia não existiriam outros negros, numa própria cidade do Rio de Janeiro. Então, por conta disso, houve um grande movimento na internet de um certo boicote à novela, onde todos os atores colocavam o fundo da novela e diziam, sou ator, e poderia cumprir o elenco da Segundo Sol. Entre outras situações, a gente pode olhar em toda a história da teledramaturgia, isso se repete, né? Essa questão do negro aparecer sempre como inferior, a personagem inferior na trama. Além dos tipos de cabelo, como a professora acabou de falar, existem inúmeras variações do cabelo. Em geral, a televisão gosta de apresentar ou o careca, ou o black power, ou o trançado, como se só essas fossem legítimas figuras negras. Na medida que vocês que estão em fase de desenvolvimento não se sentem representados ou ou têm sua representação como inferior, traz para você paulatinamente a sensação de que lugares como de médicos, engenheiros, professores, não são lugares para o negro, né? Traz para os seus relacionamentos a imagem de que aquele rapaz, sei lá, com uma imagem de um rapaz de 17 anos é sempre associado ao bandido. Temos o caso do Leandro Firmino, né? Um grande ator que fez Cidade de Deus, fazia o Zé Pequeno, um protagonista, um personagem bandido, porém protagonista de um filme muito importante. Quem não viu já ouviu falar, um filme muito importante que reacendeu o cinema nacional. Após fazer esse filme, voltou-se do zero a sua carreira. Por quê? Porque um artista, para ter o seu nome mantido na mídia, ele necessita dos comerciais, de participar dos comerciais. E muitos comerciais entendem o negro como não vendável. O negro não vende, é o que eles dizem. Como não vendemos se consumimos 1,5 trilhões de reais por ano em produtos? Então,
Em 2018 mesmo, na época da novela, houve uma grande polêmica, não sei se alguém prestou atenção, do comercial da Perdigão, que era o comercial do Chester, onde tinha uma promoção que você comprava um Chester e a Perdigão doava um Chester para uma família carente. Quando eles foram colocar esse comercial na televisão, a família negra era construída por uma mãe sozinha, a mãe sozinha, a casa muito pobre, e a família branca totalmente estruturada, uma casa muito luxuosa, como se somente assim só existissem famílias nesses formatos. E colocando o branco como o branco salvador, que doa o Chester Perdigão. Então, a gente precisa ter esse olhar que, quando o meu amigo não fica satisfeito com o apelido de determinado personagem, ele é bobo. Poxa vida! Mas aí, o próprio Babu, né, que a gente acompanhou aí o Big Brother, é um cara que fez vários filmes como estrelas e não conseguiu se manter financeiramente bem, como muitos atores vivem fazendo muito menos filmes do que ele fez. Por quê? Porque o mercado publicitário, a televisão em geral, não considerava o Babu vendável. Então, ele não pôde se manter entre um trabalho e outro. Além da questão dos comerciais, que não contemplam os artistas negros, e quando contemplam de forma estereotipada, existe a problemática dos roteiristas, produtores de elenco e diretores que também não são negros, então não entendem esse lugar de fala. Então, a gente precisa abrir o nosso olhar para aquilo que a gente consome, que tipo de programa a gente está vendo. Será que esse programa, essa novela que eu estou assistindo, ela desmerece o meu amigo negro? Será que eu apelidar o meu amigo nesse personagem que a sociedade, a televisão já está estereotipando ele? Se eu reforçar nisso, eu vou estar aumentando o preconceito na escola, ali nos meus ambientes? Então, entender assim, os roteiros, né? E, assim, existem inúmeros exemplos de novelas nesses 60 anos de televisão, mesmo com todo o avanço da população negra em relação a formações, mesmo com tudo que a professora Simone e a professora Andréia falaram, a televisão ainda continua colocando as personagens negras em lugares de inferioridade. Então, abrir esse olhar de que é sempre a prostituta, a mulher hipersexualizada. Vocês todos citaram A Cor do Pecado, né? Uma novela muito bonita, onde tivemos a protagonista Thaís Araújo, a atriz negra, porém não deixou-se de colocar o título, né? A Cor do Pecado. O pecado é sempre relacionado a algo ruim. Em geral, a mulher negra é hipersexualizada. O que seria ser hipersexualizada? Ser vista como objeto sexual. Em geral, as mulheres são vistas como objeto sexual, e as mulheres negras em especial. Então, ao mesmo tempo que deu seu lugar de fala, que colocou-se ela como protagonista, deixou-se esse título para atrair mulheres, atrair um público que as brasileiras já são com maior índice, as negras brasileiras, de tráfico, de prostituição, de estupro, de violência, como a professora trouxe todos os índices no início. Um filme bastante interessante que tem no YouTube, acesso fácil para todos, é A Negação do Brasil. E ela vem tratando a história de vários artistas negros ao longo da história da televisão e todas as suas lutas. Ah, professora, então, se for para fazer eu faço teatro com você e eu quero seguir, e eu sou atriz, você é atriz, então se me chamarem para fazer empregada, eu não vou fazer. Será que é isso? Não sabemos. Se o lugar é não participar, ou se o lugar é participar e aproveitar desse espaço para lutar pelos direitos de igualdade. Então, não sabemos. Eu acho que a televisão, ela reflete o que a sociedade está fazendo. Agora mudou. Os cabelos negros já tem comerciais, produtos. Por quê? Porque a sociedade está mudando. Então, eu não sei se o lugar é não falar, ou se esse lugar está do público, porque vem de lá para cá e daqui para lá. Ao mesmo tempo que a televisão forma, a sociedade também forma o que a televisão quer mostrar. Sim. Tivemos agora uma ganhadora do Big Brother negra. Por quê? Porque a população também mudou. Então, é importante você estar na escola, abrir esse olhar. Como eu trato meu amigo, como meu amigo é tratado na televisão. Então, a televisão é muito responsável em relação ao preconceito, né? A expansão do preconceito, né? A consolidação do preconceito na sociedade.
Falei rápido, deu tempo. Fiquei nervosa do tempo. Posso falar mais? Ou acabou? Acabou, gente? Ou não? Acabou. Ah, meu Deus! Então, um beijo, Narcisa. Obrigada pela equipe, turma, todo mundo que tá aí. Acabou. Poxa! Foi lindo. Acabou muito bem, Rosa. Eu acho que o maior imaginário que fica na cabeça dos nossos alunos são essas representações simbólicas das mídias, né? Principalmente a televisão. Gente, eu quero agradecer para finalizar. Vamos nos desculpando, né? Hoje a gente teve vários imprevistos técnicos, infelizmente, mas a gente está tentando maneiras alternativas de manter esse contato e essa aproximação com a nossa comunidade escolar. E aí a gente tem feito de tudo que é possível, temos tentado tudo, e aí esses imprevistos acontecem mesmo, porque não somos técnicos, estamos realmente nos colocando em um outro lugar, tentando fazer diferente. A respeito do tema de hoje, eu espero ter aproximado um pouco para os nossos alunos, né, e para quem está partilhando com a gente. A gente, na medida do possível, vai deixar disponibilizado. Nós tivemos 2 semanas estudando, né, trocando, para poder estar falando aqui hoje para vocês. Eu quero agradecer a essas mulheres negras que partilharam junto com a gente, as mulheres brancas, né, porque nos ouviram e se colocaram no lugar de escuta, e foi muito importante para nós. Muito obrigada. Vou passar para Zezé. Também só tenho a agradecer essa equipe linda, essas professoras empenhadas. Foi muito bom estudar com vocês sobre esse tema. Agradecer aos responsáveis que estão acompanhando, aos alunos, e dizer que só estamos começando. Hoje foi só um início de uma reflexão, e que a gente precisa continuar estudando isso, pensando nas nossas práticas diárias, para arrancar da gente essas raízes profundas que estão desse racismo simbólico, estrutural, que vocês abordaram tão bem, e isso está enraizado na gente, sabe? Está na nossa história, a gente tem que estudar para a gente derrubar, para a gente fazer diferente, sabe? E com isso assim, uma ação diária. Não é com um encontro que a gente vai acabar com isso. A gente vai precisar olhar muito, sabe, para as nossas práticas diárias, na escola, em toda a nossa vida. E eu tenho, assim, muito prazer em estar trabalhando com vocês e ter, assim, tido a oportunidade de fazer esse estudo, e quero agradecer, só agradecer às minhas professoras negras que se dispuseram a nos ouvir, né? Se colocaram também, assim, dando voz, né, até nós, hoje nessa live, a professora Cristine, a professora Patrícia, a mim, e também ouvindo nossos anseios, né, em relação a esse tema todo. E os nossos alunos precisam ouvir muito, precisam estudar muito, precisam refletir muito e fazer diferente no futuro. É possível. É verdade. Professora Cris, vamos encerrar? Meio segundo. E, gente, para mim, meio segundo, é só dizer para vocês que eu estou com muita saudade. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tive uma tarefa muito difícil, porque esses números dão uma mensagem para a gente muito dura, né? Que todos fiquem em casa, porque a melhor maneira da gente mostrar que a gente ama o outro nesse momento é ficando em casa. Tá? Muitas saudades, agradecer a todos os alunos, os responsáveis, a todos os amigos que estiveram presentes aqui. Acho que meu filho também estava. Então, muito obrigada a todos vocês, tá? Todos vocês, todos os amigos queridos que eu vi aqui, as amigas queridas, elas contribuíram para a professora que eu sou hoje, e a equipe da escola também. É um prazer estar na Narcisa Amaro. É um presente. Professora Simone, meio segundo.
Vou ser bem rápida. Ó, eu só tenho a agradecer pela equipe, pela iniciativa. Muito bom, apesar do tema ser um tema que mexe muito, né, comigo e acredito com todo mundo que sofre na pele, né? Apesar de tudo isso, eu estou muito feliz pela gente ter tido a oportunidade de falar. Só isso, tá? Obrigada, gente. Estou chegando. Gente, é muito difícil resumir tudo que a gente estudou e que a gente gostaria de dividir com vocês nesse tempo. Então, o pouco que eu consegui passar, eu vejo que, de uma certa forma, também é muito, porque é novidade para muita gente. Então, isso que a gente está fazendo aqui, de levantar e mostrar o outro lado, esse é o nosso objetivo aqui, de colocar que existem outras vozes, outras histórias para serem contadas. E a gente tem que considerar isso no nosso dia a dia, tá bom, gente? Obrigada, muito obrigada por vocês que estão aí assistindo a gente. E desculpa o atropelo, né? Que é a questão do tempo. Gente, eu estou sem luz aqui, por isso que está esse breu. E eu desliguei a câmera, porque está um vai e volta aqui, né, da falta de luz. Eu queria agradecer a todo mundo, agradecer o convite, né, da Fabi, da Zezé, agradecer todas as colegas aí pelo compartilhar. A gente compartilhou muita coisa essas 2 semanas aí que a gente está estudando, debatendo, e eu estou muito feliz de ter dividido esse espaço com vocês, estou muito feliz de ter construído essa live junto com vocês. E falar para os nossos alunos ficarem em casa, né, porque a gente ainda está na iminência dessa pandemia que é perigosa, e agradecer a vocês também por terem escutado a gente, e fazer disso, né, alguma coisa que possa acrescentar para vocês aí no dia a dia da vida de vocês. Obrigada, tá? Um beijo. Professora Yara? Deixa eu conseguir falar, voltei, estava desligadinho. Bom, duas coisas, né? Agradecer a todo mundo. E segundo, vocês estão vendo o trabalho que dá quando a gente quer falar sobre alguma coisa? Não falta assunto, pelo contrário, o que falta é tempo, sobra assunto. E a gente está muito feliz, né, que o que a gente se propôs a fazer foi uma grande roda de conversa, um grande bate-papo sobre assuntos da atualidade, fazer essa ponte com a escola e mostrar que estudar pode ser dinâmico. Dentro ou fora da aula, a gente está sempre aprendendo. Todas nós aqui somos professoras e todas nós saímos daqui sabendo mais um pouco também hoje. Não só passando, mas também levando para a gente. E isso é muito importante. E o quanto é importante dar vez e voz a todo mundo. Isso sim é a busca da igualdade, né? Isso sim é abrir cada vez mais a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes em busca de uma sociedade melhor. Tá bom? Estou com saudade também. Um beijo para todo mundo e calei-me. Peraí. Espero que tenham gostado do comercial. Professora Rosa. Obrigada, estou encantada, né? Que eu sou nova na escola e já estou encantada. Muito obrigada. Muito obrigada por me convidar, muito obrigada pelo tema. É difícil, realmente, e aprendi muito também com vocês. É muito difícil falar um tema desse em pouco tempo, mas espero ter estimulado aí a pesquisa, né? Que eles saiam daqui pesquisando, porque o tema não se esgota. Perfeito. Bom, eu quero finalizar, então, gente, agradecendo ao pessoal que teve paciência de esperar a gente cair e voltar, que nos acompanhou do começo até o final. Vai ficar gravado, nós vamos fazer a edição para ficar direitinho lá, para os alunos que não podem assistir dessa maneira, poderem, num outro momento, ouvir falar também sobre esse assunto, refletir, reconsiderar posições, né? E repensar os espaços que todos nós devemos ocupar. Queria acrescentar uma coisa rapidamente. Queria só acrescentar uma coisa rapidamente.
reforçar a importância da educação, reforçar ficar na escola, estar na escola, que é com a educação e com esse ganho que a gente consegue ascender socialmente, economicamente, né? Então, trabalhar e estudar, tá bom, gente? Então, é isso, é importantíssimo. Podemos ir? Quero não. Olha, deixa aí no comentário o que vocês querem ouvir na próxima vez. A gente vai tentar. Futebol, gente! Futebol! Tchau, tchau!